Me diz uma coisa, você é do tipo de jogador que gosta mais de sorte ou de estratégia? Hoje eu vou apresentar para vocês um jogo que mistura as duas coisas. Sorte, estratégia e um pouco de magia entram em Mojo. O objetivo aqui é bem simples, faça a menor quantidade de pontos. Para isso, descarte cartas, combine cartas com as cores e acompanhe a contagem regressiva. Mas tome muito cuidado com a carta de Mojo, porque ela pode mudar tudo num piscar de olhos. Então use a sua intuição e torça para que Mojo esteja a seu lado. Ficou interessado? Então puxa uma cadeira e se senta comigo na mesa que eu vou explicar para vocês como que se joga Mojo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos parceiros aqui do canal, Loja Taverna Real. Se está procurando um novo board game, dá uma conferida lá com o nosso cupom, e Acessórios BG para dar aquela tunada pimpada no seu jogo. Sem muita enrolação, vamos ver como é que se joga Mojo, começando então pela sua preparação. Mojo é um daqueles jogos que só temos cartas, né? O que facilita é muito a preparação. Primeiro nós vamos separar essa carta aqui, que tem 0 de um lado e o mais 10 do outro. Vamos colocar no centro da mesa com o 0 virado para cima. Vamos embaralhar todas as cartas e distribuir 8 cartas para cada jogador. Vou fazer uma simulação aqui para 3 jogadores. Depois de distribuídas as cartas, nós vamos pegar todo o restante, colocar no centro da mesa e virar a primeira carta do topo da pilha. E nós estamos prontos para começar. O manual diz que o jogador mais novo começa, ou você determina aí da forma que você quiser. Como é que funciona Mojo? O objetivo do jogo é se livrar das suas cartas e fazer a menor pontuação possível, tá? Como nós fazemos isso? Bom, na sua vez, tudo que você tem que fazer é jogar uma carta. Você vai pegar qualquer carta da sua mão e jogar no centro da mesa sem precisar seguir nenhum tipo de regra, tá? Não precisa jogar da mesma cor, mesmo nada. Pode jogar qualquer carta. Jogando qualquer carta, pode acontecer 3 coisas. A primeira coisa é a carta que você jogar ser menor do que a carta que está na mesa. Se isso acontecer, se você jogou uma carta menor do que a carta que está no centro da mesa, você simplesmente passa a sua vez para o próximo jogador. Simples assim. Se a carta que você jogou for uma carta maior do que a que está na mesa, nesse caso é um 5, eu joguei um 7, você vai comprar uma nova carta do topo para a sua mão e então passar a vez. E a última coisa que pode acontecer é você jogar uma carta igual à que está no centro da mesa. Como nesse caso aqui, eu jogar um outro 7. Se você jogou uma carta igual, né, um número igual ao que está na mesa, você joga de novo, tá? Simples assim. Se você tiver um outro 7, pode jogar e continuar jogando de novo, tá? Até você jogar uma carta menor ou maior e acontecer uma das coisas que eu já expliquei, né? Então nesse caso, vamos supor que eu joguei um 7, jogo de novo, vou jogar um 3 que é menor, passo minha vez. Então a única forma de você continuar jogando é jogando uma carta igual a que já está na mesa, tá? Se você tiver várias iguais, não adianta jogar de uma vez, a não ser que seja igual a que está na mesa. Muito bem, e assim nós vamos jogando até acontecer a hora do Mojo. O que é a hora do Mojo? Quando um jogador jogar, vamos dar aqui um exemplo, eu joguei um 9, que é menor que o 10, então eu passo a minha vez. Ao passar a vez, se o jogador tiver 3 cartas ou menos na mão, ele vai baixar a mesa, as 3 cartas viradas para baixo, e então isso é um indício de que o jogo está acabando, né? A rodada está acabando. O jogo vai seguir normalmente com esse jogador jogando, depois esse. Quando chegar a vez do jogador que baixou as cartas na mesa, ele vai pegar uma das cartas dele, qualquer uma, e virar para cima e passar a vez. E aí os jogadores vão continuar jogando. Chegou minha vez de novo, vira para cima, até um jogador ele virar as 3 cartas. Vamos supor que chegou na minha vez de novo, eu virei as 3 cartas, então a rodada ela é encerrada imediatamente. E se, por exemplo, eu já tiver baixado minhas 3 cartas, né, vamos supor aqui que eu já tenha virado uma, e um outro jogador ficou com 3 cartas ou menos, ele também vai baixar as cartas da mesa, tá? Isso não se aplica somente ao primeiro jogador que fizer, mas todos os jogadores que sempre que passarem a vez, tiverem 3 cartas ou menos na mão, baixa todas na mesa. E a rodada acaba quando um jogador virar as 3 cartas, lembrando que ao chegar a sua vez você não joga mais cartas, você só vira, né? Ou se um jogador se livrar de todas as cartas da mão.
Então vamos supor que eu baixei aqui e um jogador se livrou de todas as cartas na mão, a rodada também acaba, né? Lembrando que isso é possível jogando cartas repetidas, né, de mesmo número. Independente da forma que a rodada acabar, o jogador que encerrar a rodada, seja virando a terceira carta ou se livrando de toda a mão, ele vai pegar para você essa carta aqui do Mojo, né, com o lado virado que ela está. Pode estar no 0 ou no +10 aqui, por exemplo. E ele vai pegar para ele, então nós vamos para a pontuação. Tá? Todos os jogadores vão revelar todas as cartas que eles têm, né? Se eles tiverem cartas na mão ou na mesa, eles vão revelar. E nós vamos então pontuar. Para a pontuação você vai precisar de um papel e caneta ali para anotar, tá? Ou no celular, da forma que você preferir. E como é que funciona a pontuação? Bem simples. Basicamente todas as cartas que sobraram com você são pontos negativos. Só que primeiro, você só vai contar a maior carta de uma mesma cor, tá? Como isso vai funcionar? Vamos dar um exemplo aqui. Esse jogador aqui, ele só baixou cartas laranjas, olha só. Ele tinha 3 cartas laranja, então ele só vai contar a maior carta laranja. Nesse caso, o 9. Então esse jogador tem 9 pontos, né? Que são pontos negativos. Ele vai anotar ali 9 pontos. Esse outro jogador, ó, já tá bem ruim a mão dele, hein? Tá com 3 cores diferentes. Então ele vai somar todas aqui no caso, 24 pontos negativo. E por fim, eu aqui vou somar, eu tenho o 9 laranja e eu tenho o 11 aqui. Mas eu tenho 2 números 11, tá? Todos os números iguais você conta eles somente uma vez, tá? Então nesse caso aqui eu só contaria a maior do rosa aqui, que seria 11. Mas como eu tenho 2 11, eu só conto uma vez ele. Então eu tenho 11 mais 9 pontos, eu tenho 20 pontos negativos. Depois todo mundo vai anotar. E aí nós vamos ver o jogador que encerrou a rodada que estava com a carta de Mojo, tá? Se o jogador, dando esse exemplo que fui eu aqui, né? Se o jogador ele fizer mais pontos do que qualquer outro jogador naquela rodada, ele vai virar essa carta e adicionar 10 pontos negativos na sua pontuação. Nesse caso, como esse jogador aqui, né, tinha 9 pontos e eu fiz 20, fiz mais pontos do que ele, 10 pontos. Tá? Se você fizer igual ou menor aos outros, tá tranquilo. E uma coisa que pode acontecer é você pegar essa carta já no +10, tá? Que eu já vou explicar como isso é possível. Vamos supor que esse jogador ele deu o start, pegou no +10 e ele fez a menor pontuação, né, entre todos. Vamos supor que até outro jogador tivesse feito 9 também, ele empatou, nenhum outro jogador fez menos pontos do que ele então vai pegar e virar essa carta para o 0. Se já tiver no 0, mantém no 0. Tá? Se tiver no 10, você vira para o 0. Isso se você for jogador com menos pontos naquela rodada. Lembrando que essa carta ela só vai para quem finaliza a rodada. Tá? Agora, se você não é, né, se você tem mais pontos do que algum dos outros jogadores, você tem que manter a carta no 10 ou virar para o 10 se estiver no 0, beleza? Adotada a pontuação, nós vamos então para a próxima rodada. Como é que funciona para a próxima rodada? Descartamos todas as cartas que foram usadas aqui na pontuação. Vamos devolver a carta Mojo na face que ela está, vamos supor que está no +10, vamos devolver, e distribuir 8 cartas para os jogadores, mantendo todo o descarte aqui, tá? Você não vai reembaralhar tudo. E nós vamos iniciar uma nova jogada. Sempre que um jogador precisar comprar cartas e não tiver cartas aqui, né, no monte de compra, você vai pegar todo o descarte, deixar a primeira carta e embaralhar, tá? Formando um novo monte. Bem simples assim. Muito bem. E aí nós vamos jogando até que um dos jogadores atinja 50 pontos negativos. Então é recomendado sempre de uma rodada para outra você, né, anotar a pontuação daquela rodada e já somar com a próxima, para ver se alguém já bateu 50. Se alguém bateu 50, o jogo é encerrado e o jogador que tiver menos pontos vence. Em caso de empate, os jogadores dividem a vitória. Simples assim, né? É assim que a gente gosta. Jogos simples, em regras fáceis, que vão garantir bastante diversão. Mas esse jogo ele tem 2 variantes, uma para 2 jogadores e uma variante avançada, que eu vou explicar agora para vocês. Antes de explicar essas variantes, eu já vou pedir aquele like para você, e se você não for inscrito, considerar se inscrever aqui no canal. Combinado? Lembrando, como de costume, se ficar alguma dúvida, coloque aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldojogo, que vai ser um prazer ajudar vocês. Muito bem, vamos então agora ver como é que funciona as variantes, começando com a variante avançada.
Muito bem, a variante avançada ela é bem simples, tá? Depois de você distribuir 8 cartas para cada jogador e virar uma nova carta aqui na mesa, né? Como a gente já aprendeu na preparação, você vai pegar uma nova carta e virar também formando uma segunda pilha de descartes, tá? Isso vai dar para os jogadores duas opções na hora deles jogarem. Então, você podendo jogar em uma pilha ou em outra. Tá? E isso é uma coisa bem importante. Se por um acaso você puder jogar mais de uma carta, né, com números repetidos, por exemplo, você tem que sempre jogar na mesma pilha. Tá? Então você não pode jogar nas duas pilhas numa mesma jogada. Além disso, o que muda? Se por um acaso você jogar uma carta maior do que está na mesa, né? Vamos supor que eu joguei aqui um 8, tá? Eu tenho que comprar uma carta, como a gente já aprendeu, né? A diferença é que eu posso comprar uma carta do topo ou eu posso comprar a carta do topo da outra pilha de descarte que eu não joguei. Vamos supor que eu joguei o 8 aqui, eu poderia comprar esse 7 na minha mão ou escolher comprar uma do topo da pilha de descarte, beleza? Se o monte acabar, você vai pegar todo o descarte da pilha que você não jogou, deixar a carta do topo, embaralhar e formar um novo monte de compras. Além disso, a outra coisa que muda é de uma rodada para outra, quando acabar a rodada e você somar a pontuação, você então vai pegar todas as cartas das pilhas de descarte e vai reembaralhar elas, distribuir 8 cartas e formar 2 pilhas de descarte novamente, tá? Diferente do outro que a gente mantém o descarte, na variante avançada a gente reembaralha tudo. Simples assim. Essa é a única diferença, né? São as únicas diferenças na variante avançada, dando ali mais opções, deixando o jogo talvez um pouco mais estratégico. E agora eu vou explicar para vocês a variante para 2 jogadores, que é ridiculamente simples e fácil. A variante para 2 jogadores, a única coisa que muda de tudo que eu expliquei aqui é que você só vai baixar as cartas na mesa quando você tiver 2 cartas ou menos e não 3, como nas regras originais. Somente isso. O resto do jogo é 100% igual. E essas são as regras de Mojo. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Meu papel aqui está cumprido. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! E é assim que a gente gosta. Jogo simples que garante bastante diversão na mesa, né? Mas esse jogo... Eita, falhou a voz.